Seja bem-vindo ao canal Física com Bier e no vídeo de hoje vamos resolver esse exercício que aparece na sua tela e que diz o seguinte. A figura abaixo mostra um corpo de massa M1 igual a 8 kg, apoiado em um plano inclinado e amarrado a uma corda que passa por uma roldana e sustenta um outro corpo de massa M2 igual a 2 kg. Despreze a massa da corda, atritos de qualquer natureza e determine a aceleração do sistema e a força tensora, nesse caso usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A figura é essa e aqui temos os dados. Estão a dizer que a massa 1, essa massa, é de 8 kg, a massa 2, essa, é de 2 kg e a aceleração de gravidade temos que usar 10 metros por segundo ao quadrado. O ângulo, esse ângulo aqui, alfa, é de 30 graus. Eles querem a aceleração do sistema todo e a força tensora. Nesse tipo de exercício, nós temos que lembrar que aplicamos as leis de Newton. Ok, o que é que temos que fazer primeiro? Primeiro temos que representar todas as forças que atuam nessas duas massas. Temos que representar as forças que atuam nessas duas massas. Então, representando as forças que atuam nessas duas massas, teremos o seguinte. Na massa 1, teremos o peso. Esse peso vamos decompor em duas componentes, P1Y e P1X. E aqui vamos ter a força normal. E ao lado oposto de P1X, vamos ter a força tensora. E temos que lembrar que o movimento é indicado pela essa seta aqui. Para a massa 2, quais são as forças que temos? Temos duas forças, temos P2 e temos T2. Então, o que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a resultante das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, querendo dizer o quê? Que na massa 1, a resultante das forças na massa 1 tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. E a resultante das forças na massa 2 também tem que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Massa 1, o que é que temos? Temos resultante na massa 1. Sabemos que o movimento apenas está no eixo X. O movimento apenas está no eixo X. No eixo X, quais são as forças que temos? Apenas no eixo X, na massa 1, temos apenas duas forças, P1X e T1. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com P1X menos o T1 tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Para o caso de massa 2, quais são as forças que temos? Apenas temos duas forças, mas temos que perceber que o T2 é positivo e o T2 é positivo e P2 é negativo. Por quê? Porque o movimento do sistema é esse. Então, todas as forças que estão contra essa seta são negativas. As forças que estão a favor dessa seta são positivas. No caso de T1 está contra a seta negativa. O P1X está a favor da seta, nosso movimento nesse caso, então fica positivo. E o P2 está contra a nossa seta, então por isso que vai ficar negativo. Para a massa 2, vamos ficar com o quê? Com T2 menos o P2 tem que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Mas também temos que observar o que? Essa corda, a corda é a mesma, conforme podemos ver. A mesma corda é essa que sustenta esse corpo, nesse caso essa massa 1, e sustenta a massa 2. Então o que é que vamos fazer? Vamos simplificar essa corda, porque é a mesma, só que o problema aqui é negativa e aqui é positivo. Então T1x tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. E por causa de massa 2, ficamos com menos P2 tem que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Então vamos fazer isto. Vamos somar essas duas equações. Somando as duas equações, ficamos com o quê? Com P1x menos T2 tem que ser igual ao que? A aceleração, vamos colocar em evidência a aceleração é massa 1 mais massa 2. Fechamos. Então, ficamos com aceleração tem que ser igual ao que? A P1x menos P2 sobre massa 1 mais massa 2. Mas nós sabemos o que? Sabemos que o que é que sabemos aqui? Sabemos que P1x, para a nossa figura, P1x, vamos dizer que esse ângulo é o mesmo com esse. Então, aqui temos hipotenusa, que é o P
1 e temos o cateto oposto do ângulo, que é o nosso P1x. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que P1x tem que ser igual ao quê? A P vezes a P1 vezes o seno do ângulo. A P1 vezes o seno do ângulo, porque trata-se do cateto oposto. E sabemos o que? Sabemos que o peso é igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Então, no caso de P1, será igual a massa 1 vezes a aceleração de gravidade. P2 é igual a massa 2 vezes a aceleração. Vamos chegar com a aceleração igual a peso 1. Peso 1x, já dissemos que é P1 seno de alfa, mas sabemos que P1 é massa vezes aceleração de gravidade. Então, vamos dizer o que? Vamos dizer que massa 1 vezes aceleração de gravidade vezes o que? O seno de alfa. Seno de alfa, que alfa são 30 graus, menos o peso 2. O peso 2, que é o que? É massa 2 vezes aceleração de gravidade sobre massa 1 mais massa 2. Então, ficamos com o que? Ficamos com a aceleração, tem que ser igual, traço de fração. Massa 1 é de quanto? Massa 1 dissemos que é de 8 kg e massa 2 é de 2 kg. Então, vamos ficar com o quê? Com 8 vezes 10 vezes seno de 30 graus em 1 sobre 2, menos massa 2, temos que é de 2 vezes 10 sobre 8 mais 2. Então, vamos ficar com a aceleração, tem que ser igual ao quê? Aqui vamos ter 8 vezes 10, vamos ter 80. 80 dividido por 2, vamos ter 40 menos aqui 20, menos 20 sobre 10 a 2 metros por segundo ao quadrado. Para a força tensora, vamos usar uma dessas nossas expressões. Podemos usar a primeira ou podemos usar a segunda. Usando essa segunda expressão, vamos ficar com o quê? Com T2 menos P2 tem que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, vamos ficar com o quê? Com T2 tem que ser igual ao quê? A massa 2 vezes a aceleração mais o P2. Levamos o P2 para o segundo membro. Então, ficamos com o quê? Com T2 tem que ser igual. A massa 2 é de quanto? Massa 2 é de 2 kg. 2 kg vezes a aceleração, já calculamos, dissemos que é de 2 metros por segundo ao quadrado, mais o peso 2. O peso 2, dissemos que é massa 2 vezes a aceleração de gravidade. Então, peso 2 será igual. A massa 2 é de quanto? É de 2 vezes a aceleração de gravidade, que é de 10. Vamos ficar com peso 2 igual a 20 Newton. Então, aqui vamos colocar 20 Newton. Então, vamos ficar com T2 igual 2 vezes 2, vamos ter 4, mais 20, vamos ter 24 Newton. Então, queremos dizer que a força tensora é igual a 24 Newton.